Olá, pessoal, boa noite. Agora nós damos início a mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje, a gente vai fazer a correção da lista. Então, é a correção aí da quinzena 10. Então, aqui a quinzena 10, ela começa aqui, então, com o exercício número 1, falando o seguinte. O gráfico a seguir apresenta a quantidade de atendimentos em um setor de saúde nos meses de janeiro a abril de 2019. Então, mês de janeiro, fevereiro, março e abril, com os respectivos atendimentos de cada mês. Ó. Em janeiro foi atendido 320 pessoas, em fevereiro 530, em março 350 e em abril 420 pessoas. O que a gente vai fazer aqui para resolver é calcular a média, né, que ele pede aqui, ó. Determine a média mensal de atendimento nesses 4 meses. Como eu tinha dito para vocês, o cálculo da média ele é feito se somando todos os atendimentos nos 4 meses, dividindo pela quantidade de meses que a gente tem. Que são 4 aqui, né? São 4 meses que foram apresentados. Então, cálculo da média, ele vai ser feito somando, aqui, somando os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. E dividindo pela quantidade de meses que a gente tem. Então, aqui a gente tem 4 meses, então eu vou dividir por 4. Então, vamos lá, calcular essa média. Essa média vai ser dada por 320 somado com 530 mais o 350 mais o atendimento do mês de abril, que foi 420. Isso tudo dividido por 4. São os 4 meses que foram apresentados. Então, fazendo essa soma, deixa eu só usar aqui a calculadora para fazer a soma. Seria 320, né? Desculpa. 320 mais os 530 mais os 350 mais os 420, dando um total aí ó, de 1.620. Então, seria 1.620. Isso tudo dividido por 4. Portanto, essa média, o valor dela, então, esse valor dividido por 4, que vai me dar aí 405. Então, a nossa média deu 405. Portanto, resposta final aqui, ó, média mensal. Então, média mensal é de 405 atendimentos. Então, tá aí, essa é a resposta, 405 atendimentos. Ou seja, se você nivelasse aqui, ó, fosse distribuindo igualmente todos os atendimentos mês a mês, daria a cada mês 405 atendimentos. Então, vamos para o próximo, né? O próximo exercício, o exercício 2, é um exercício do Enem, que fala aqui, ó, nos últimos anos ocorreu uma redução gradativa na taxa de crescimento populacional em quase todos os continentes. A seguir são apresentados dados relativos aos países mais populosos em 2000. Então, essa primeira figura aqui representa os mais populosos em 2000, com as suas respectivas quantidades de população, da população, né, em milhões de habitantes, e depois a previsão para 2050. Então, com relação a isso, né, são feitas algumas afirmações que a gente vai analisar agora. Então, aí deixa eu só colocar aqui o próximo. Com base nas afirmações acima, é correto afirmar o quê? No período de 2000 a 2050. Primeira afirmação que é feita aqui: a taxa de crescimento populacional da China será negativa. O que a gente vai observar aqui é o que é falso. O crescimento da China, deixa eu só colocar aqui o marca-texto. Só um minutinho, que o marca-texto para pegar aqui, ó. A população da China em 2000 é 1.275. Na verdade, 1.275 milhões, né? Porque isso aqui está em milhões. Já aqui, a projeção para 2050 é de 1.462 milhões. Ou seja, é mais. Aumentou. Apesar da barra aqui estar menor, né? Se a gente for comparar, mas é porque aqui os patamares são
são outros, né? Então, assim, mas a gente não pode se guiar pela barra, tem que se guiar pelo valor. E o valor aqui, ó, passou de 1.275 para 1.462, ou seja, aumentou, o valor aumentou. Portanto, essa informação primeira aqui, ela está falsa, certo? Deixa eu voltar aqui para a caneta. Então, primeira informação falsa. Agora vamos para a segunda afirmação. A população do Brasil duplicará. Vamos ver o que acontece com o Brasil. O Brasil estava aqui com 170 milhões. Se ele duplicar, isso quer dizer que vai passar a ser 170 vezes 2, que dá 340 milhões. Só que aqui, se a população do Brasil chegar a esses 340 milhões, ele teria que estar aqui, ó, em quinto lugar. E não é o que acontece, ele nem aparece aqui, ó. O Brasil nem aparece, ou seja, para ele estar com 340, ele teria que estar aqui no lugar da Indonésia, que tem só 311, ele teria que estar na frente dela. E não acontece isso. Então, essa informação, a segunda também é falsa. Informação falsa. A letra C, a taxa de crescimento da população da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos. Tá? Vamos ver, taxa de crescimento da Indonésia. Vamos lá, a Indonésia está aqui, ó. E aqui os Estados Unidos. Aqui, Estados Unidos continua em terceiro e Indonésia caiu para a quinta posição. Ela estava em quarto, caiu para quinto. A princípio, aqui não dá para a gente falar muita coisa não, né? Porque pode ter caído porque, apesar dela ter crescido muito, aqui o Paquistão ter crescido mais, né? Mas, a princípio, dá a entender que o crescimento da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos, mas não dá para afirmar nada. Para isso, a gente tem que fazer conta. Vamos calcular aqui, então, a taxa de crescimento. Então, taxa de crescimento. Primeiro, vamos calcular dos Estados Unidos. Como é que a gente calcula a taxa de crescimento dos Estados Unidos? Eu vou pegar aqui o número a diferença que ele cresceu, né? Então, a diferença, eu pego esse 397, que é de 2050, então 397, menos o tanto que ele era em 2000, que era 283, e vou dividir isso pelo valor que ele era na primeira medida, que era 283. Então, repete aqui 283. Então, aqui eu estou calculando a taxa de crescimento. Eu pego a parte que aumentou e divido pelo todo que ele era. Fazendo essa conta aqui, vou fazer aqui na calculadora, seria 397 menos 283. Isso tudo dividido por 283. Aqui está dando uma taxa de 0,4028. Vou deixar assim. Tem alguns outros valores, mas vou deixar nesse aqui. Agora vamos lá para a taxa de crescimento da Indonésia. Indonésia. Taxa de crescimento da Indonésia. Então, como é que a gente faz isso? Vamos calcular primeiro a diferença entre o que ela estará em 2050, que é 311, menos o que ela estava, que é 212. Isso tudo dividido pelo tanto que ela era em 2000, 212. Então, repete aqui 212. Fazendo esse cálculo aí, ó, vou fazer 311. Então, 311 menos 212. Isso tudo dividido por 212. Aqui deu 0,469. Aproximadamente. Ou seja, aqui a gente pode observar que a taxa de crescimento da Indonésia, ela deu um número maior do que a taxa de crescimento dos Estados Unidos. Vamos voltar lá na alternativa.
Ó, a taxa de crescimento da Indonésia será menor que a dos Estados Unidos. Isso é falso, deu maior. Então, falso. Afirmação falsa. Essa não é a alternativa correta. Vamos para a letra D. A população do Paquistão crescerá mais de 100%. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos voltar aqui. A população do Paquistão. Aqui a gente não tem Paquistão, ó. No primeiro quadro a gente não tem Paquistão. Isso quer dizer que ele estava abaixo do Brasil, ele estava menos que 170 milhões. Já aqui a gente já tem o Paquistão, que o Paquistão aqui, no segundo quadro, está com 344. Mas vamos supor, então, na pior das hipóteses, Paquistão está empatado com o Brasil. Ou seja, vamos supor que o Paquistão está empatado aqui, ó, com o Brasil, com 170. Isso aqui na melhor das hipóteses, que é de 170 para baixo, né? Porque senão ele passaria o Brasil e não estaria aqui. O Brasil nem estaria aqui configurando nos 5 maiores populações de 2000. Então, vamos supor que o máximo que ele tem aqui é 170. Aí, supondo que tem 170 milhões Paquistão, se eu multiplicar isso aqui por 2, já que está falando que aqui, ó, crescerá 100%, se crescerá 100%, ele vai crescer a mesma quantidade, né? Então, vou colocar assim, somar. Em vez de multiplicar por 2, que é a mesma coisa, mas eu vou somar mais 170. Isso quer dizer que cresceu a mesma quantidade que ele estava, né? Ou seja, aumentou 100%. Então, 100% de 170 será os mesmos 170. Se eu somar aqui tudo, ó, 170 mais 170 daria 340. Então, isso quer dizer que, para o Paquistão, na melhor das hipóteses, se ele tivesse com 170, se ele aumentar 100% da população, vai dar 340. Aqui deu próximo a 344. Vamos voltar lá no na alternativa. A população do Paquistão crescerá... Opa, cadê a caneta? Crescerá mais de 100%. Mas isso tá correto, né? Porque aqui ela cresceu mais de 100%. Se ela crescesse 100%, ela estaria no 340. Como ela foi para o 344, então ela cresceu mais que 100%. 4 pontos a mais aí, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que essa afirmação está verdadeira. Essa afirmação é verdadeira. Isso é verdade. E vamos ver a última aqui. Provavelmente é falsa, né? Mas vamos só confirmar. A China será o país com maior taxa de crescimento populacional do mundo. Isto é falso, né? Maior taxa de crescimento. Né? Se ela estava em primeiro, se ela tivesse a maior taxa de crescimento, ela continuaria em primeiro, ela não teria caído para a segunda. Com certeza que teve maior taxa de crescimento. Não podemos afirmar isso com toda certeza, mas comparar dela com a Índia, por exemplo, com certeza a taxa de crescimento da Índia foi maior que a dela. Tanto é que ela passou a China aqui, né? Então, assim, essa não precisa nem fazer conta que a taxa de crescimento da China, se ela fosse a maior, ela teria permanecido em primeiro lugar. Como não permaneceu, que ela foi para a segunda, em 2050, então, que a gente pode afirmar que essa aqui está falso. Portanto, a única alternativa correta é a letra D. Marca aí a letra D, que essa é a alternativa correta para o exercício número 2. Agora, o exercício número 3. O gráfico a seguir mostra a produção e as vendas de uma fábrica de liquidificadores nos primeiros 4 meses de 2019. Então, aqui a gente tem a produção, essa barra mais escura, e as vendas em cada mês, né, as vendas dessa barra aqui pontilhada. Com base nessas informações, pode-se afirmar que, letra A, nesses 4 meses o número de liquidificadores vendidos excedeu o número de liquidificadores produzidos? Isso é falso, né, gente? De cara, dá para ver que é falso, porque como é que o número de liquidificadores produzidos vai exceder o número... o número de liquidificadores vendidos vai exceder o número de liquidificadores produzidos? Não tem como, né? O número de liquidificadores vendidos, ele pode ser no máximo igual ao número de liquidificadores produzidos. E aqui a gente pode verificar isso também, né? A barra de produção aqui, ó, que é essa barra preta, ela é sempre maior que a barra de vendas, que é a barra pontilhada. Sempre maior. Então, a produção é sempre maior. Aqui está falando que a produção foi menor.
Aqui a venda foi maior. Isso é falso. A letra B. Os meses de maior e menor produção de liquidificadores foram abril e março. Ó, aqui está falando que o maior foi abril. Vamos verificar isso. O maior foi abril? Maior produção realmente foi abril. Ó. Maior produção está aqui. Abril. E deixa eu até marcar aqui, né? Abril. E março foi a menor? Aqui está falando que a menor foi a de março. A menor produção não foi a de março. Ainda tem duas menores. Ó. Janeiro foi menor produção e fevereiro. A fevereiro é a menor de todas. Março não foi a menor, foi a segunda maior. Então, isso aqui é falso também. Informação falsa. A letra C. O número de liquidificadores produzidos em janeiro. Então, liquidificadores produzidos em janeiro. Então, janeiro, produção está aqui, ó, nesse patamar. A produção de janeiro foi 250. Agora, coincide com o número de produzidos em março? Produzidos em março, não. Produzidos em março foi maior aqui, ó. Foi na área de 300. Então, a produção de março foi maior. Ela não coincide com a de janeiro. Então, essa informação também é falsa. Então, só sobrou a letra D aí, né? Com certeza é a correta, mas vamos observar aqui, ó. O número de liquidificadores produzidos em março. Liquidificadores produzidos em março. Já está até marcado aqui, ó. Esse aqui. Produzidos em março. Coincide, ou seja, é igual ao número de liquidificadores vendidos em abril. Liquidificadores, agora é vendidos. Vendidos está aqui nessa pontilhada. Vendidos em abril está aqui. Opa, coincide realmente, ó. Você verificar a altura aqui, ó. A altura é a mesma. As duas estão aqui na altura do 300. Ou seja, o número de liquidificadores produzidos em março foi 300 e o do vendido em abril também foi 300. Coincidiu sim. Isso é verdade. Essa é verdadeira. Se essa é verdadeira, então marca aí a alternativa correta, letra D. Próximo exercício, exercício 4 aqui, eu cometi a falha aqui de não colocar a legenda aqui, né? O que significa cada uma das barras. Deixa eu só pegar aqui, ó. Essa barra mais escura, ela representa as pessoas com 30 anos ou mais. E a barra mais clara, ela representa as pessoas de 20 a 29 anos. Então, seria isso. Então, neste gráfico, eu tenho essas informações sobre a proporção das pessoas vacinadas em determinada doença. Aqui foi muito claro, aqui eu só tenho a proporção das pessoas vacinadas. Não tem nada relativo ao número absoluto de pessoas. Ok? Então, eu não sei quantas pessoas tem na zona urbana e nem sei quantas pessoas tem na zona rural. Eu só sei que a proporção são essas aqui que foram dadas. Isso em certo município. Com base nessas afirmações apresentadas, assinale a alternativa que contém a afirmação necessariamente verdadeira. Então, se necessariamente verdadeira, né, tem que ser, sem sombra de dúvidas, a afirmação tem que ser verdadeira, não pode gerar margem de dúvidas aqui não. Vamos lá, então, vamos começar de baixo para cima. Letra E. O número de pessoas com idades de 20 a 29 anos vacinadas contra a doença em questão, na zona urbana, foi 4% maior que o número de pessoas do mesmo grupo na zona rural. Primeiro aqui, ó, esse 4%, se a gente for olhar aqui, a tendência da gente fazer, nossa, vou marcar isso aqui como correto, porque se você pegar 92, aqui, ó, as pessoas vacinadas entre 20 e 29 anos, é aqui, ó, essa barra aqui com essa barra aqui. Então, assim, se a gente for comparar essas duas, olha só, 92 para 88. Realmente tá maior, né? Tá 4 unidades maior, 4% maior. Porém, aqui, ó, ele fala que é o número de pessoas. Ali a gente não tem número de pessoas, a gente tem porcentagem, tem proporção. O número de pessoas, não sei. Pode ser que, por exemplo, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Eu não sei o número de pessoas aqui na zona urbana, mas vamos supor que poderia ser 100. E o número de pessoas na zona rural, 200. Se eu pegar 92% de 100, dá 92 pessoas. E 88% de 200 dá muito mais que 92 pessoas. Então, dá
margem à interpretação errada aqui, né? Se a gente tiver um número diferente aqui, né, na questão da zona urbana e zona rural. Então, assim, não necessariamente essa informação é verdadeira. Portanto, aqui não dá para marcar essa letra E. Vamos para a letra D. Essa aqui, então, não é necessariamente verdadeira. Certo? Então, a porcentagem, 4% ali, em porcentagem sim, mas aqui ele está falando do número de pessoas. Então, não vale por causa do número de pessoas. Agora, a letra E. O número de pessoas com idades entre 20 a 29 anos vacinadas contra a doença em questão na zona urbana foi 4% maior que o número de pessoas vacinadas no mesmo grupo da zona rural. É a mesma coisa, né, gente? A gente aqui está falando do número de pessoas. Eu não posso afirmar nada sobre o número de pessoas, pelo mesmo motivo da letra E. Aqui eu posso lidar com a porcentagem, não com o número de pessoas. Não dá para avaliar através dessa porcentagem, tá? Pelo mesmo motivo aqui da letra E. Então, essa aqui também não necessariamente é verdadeira. A letra C, considerando todas as pessoas com idades de 20 a 29 anos desse município, menos da metade foram vacinadas? Ó, as pessoas de 20 a 29 anos, de novo, essas duas barras aqui, ó. Ele está falando que menos da metade delas foram vacinadas. Errado, né? É mais da metade. 92 corresponde a mais da metade da população. Então, aqui sim eu posso afirmar, porque aqui ó, não está falando do número absoluto de pessoas, está falando de proporção. Metade é proporção. Então, aqui está falando que 92% das pessoas foram vacinadas. Isso é mais que a metade, não menos. E aqui é a mesma coisa, 88. 88 é mais que 50%, ou seja, é mais da metade, e não menos. Então, essa aqui também não é verdade. A letra B. Nas zonas urbana e rural, mais da metade do número de pessoas, ó, na zona urbana e rural, mais da metade do número de pessoas com idades de 20 a 29 anos, então, tanto na zona urbana como na zona rural, de novo, essas duas faixas, as pessoas com 20 a 29 anos, todas elas foram vacinadas, mais da metade. Isso é verdade, né? Aqui, ó, 92 é mais que a metade, é maior que 50%, então é mais da metade. 88 também é maior que 50%, ou seja, mais que a metade. Então, essa informação aqui agora é verdadeira. Essa aqui você pode marcar como verdadeira. Essa aqui, sim, necessariamente, ela é correta em qualquer situação. E a letra A, número de pessoas com idades de 30 anos ou mais vacinadas contra a doença em questão na zona urbana foi o dobro do número de pessoas do mesmo grupo na zona rural. Então, aqui, ó, o número de pessoas com idade de 30 anos ou mais. 30 anos ou mais é essa primeira faixa aqui, ó. Essa aqui e aqui, né? 30 anos ou mais. Vacinadas contra a doença foi o dobro do número de pessoas no mesmo grupo. Está falando que o número de pessoas vacinadas aqui é o dobro do número de pessoas vacinadas aqui. Ó, se a gente for falar de porcentagem, sim, 36 é o dobro de 18. Porém, de novo, ele não falou de proporção, ele falou do número de pessoas. E o número de pessoas eu não posso afirmar. De novo, ó, se eu tiver 100 pessoas aqui e 200 pessoas aqui, porque eu não sei quantas são, né? Mas vamos supor que se fosse 100 pessoas aqui na zona urbana e 200 na zona rural. 36%. 36% de 100 dá 36. 18% de 200 também dá 36, ou seja, dá igual. Então, essa informação também não é correta. Não. Então, a correta aqui é só a letra B. Ok? Então, essa é a resposta correta, letra B. Só um minutinho que chegou um rapaz aqui, gente. Eu vou fazer uma pausa aqui no vídeo. Aí já volto. Só um minutinho aqui. Fala assim. Fala tchau. Tchau. Agora vai lá, vai assistir o desenho, deixa o papai gravar mais. Gente, vamos retomar aqui a lista, então. Exercício número 5. Em Enem de 2012, né? Aqui, o Enem de 2012. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então, aqui, ó, você pode observar a evolução da venda. No mês de janeiro foi um patamar, aqui no mês de fevereiro aumentou, né? Então, você vê o gráfico aqui aumentando, quer dizer que o número de vendas aumentou. No mês de março, aumentou mais ainda, um aumento mais acentuado. De março a abril houve uma queda, de abril para maio voltou a retomar o crescimento, e aqui a gente teve um crescimento mais acentuado ainda de maio para junho.
Depois de junho, houve uma queda até o mês de julho, queda de novo para agosto, aumento em setembro, diminuição de setembro para outubro, aumento de outubro para novembro e depois diminuiu de novo até o mês de dezembro. Isso tudo, de acordo com este gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente o maior, ó, a maior e a menor venda. Então, a maior estaria nesse patamar aqui, né? Deixa eu só voltar aqui. A maior estaria aqui, ó. São esses primeiros. E a menor seriam esses que são dados depois. Aí vamos lá. Então, respondendo a pergunta, a maior é o mês de março? A maior, na letra A está falando que a maior é o mês de março. Isso é falso, né? O mês de março aqui, ó, não é a maior está aqui, ó, o mês de junho. Então, este é o maior, mês de junho, e a menor está aqui, ó, a parte mais baixa é em agosto. Então, com isso, maior é junho e menor em agosto. Então, a correta aqui é a letra E. Pode marcar aí a letra E como a correta. Certo? Então, maior em junho e menor foi no mês de agosto. Então é isso, gente. Com isso a gente concluiu a nossa lista, né? Então fica aí um abraço a todos e até a próxima. Qualquer dúvida que tiver na correção, pode me contactar no privado, que eu estarei à disposição de vocês para tirar as dúvidas. E terminando de fazer a lista, já me envia para que eu possa corrigir, ok? E dar a nota. Então, um abraço a todos e até a próxima aula, gente. Bom final de semana a todos.